Investir em imóveis é um bom negócio? No Educação Financeira de hoje, você vai conhecer um pouco do mercado imobiliário no Brasil. Fique com a gente. Os imóveis estão mesmo entre os investimentos preferidos dos brasileiros. Tem aqueles que compram e vendem, mas tem também quem escolhe viver de aluguéis. Uma coisa é certa, imóvel só pode ser considerado investimento se você já tem sua casa própria. O brasileiro acredita neste tipo de investimento por uma razão. Até antes do Plano Real, a inflação galopante no país levou muita gente a procurar nas casas, apartamentos e terrenos um porto seguro para o seu dinheiro. Mas hoje a realidade é diferente. Com a inflação sob controle e as taxas de juros da economia em queda, o mercado imobiliário no Brasil deve ser encarado com outros olhos. Vamos então analisar a compra de imóveis sob a ótica dos investimentos. Quem investe em imóveis tem duas formas de ganhar dinheiro: vendendo por um preço maior do que o pago na compra ou cobrando aluguéis. Vendo pelo lado da segurança, é indiscutível que adquirir um imóvel é um destino de baixo risco que você dá ao seu dinheiro. Mas quem pensa em viver da renda de imóveis precisa lembrar que segurança, em geral, também se reflete em ganhos mais modestos. O lucro numa negociação imobiliária vai depender de vários fatores. Talvez a maior característica deste tipo de investimento seja mesmo a baixa liquidez. Não é fácil vender uma propriedade assim do dia para a noite. Geralmente é preciso ter paciência, inclusive se você quiser fazer um bom negócio. Dito isso, podemos concluir que a compra de imóveis é mesmo um negócio para aqueles que têm perfil conservador, o que não quer dizer que investir nele seja ruim. Imóvel é uma coisa garantida. Ele tem a valorização ao longo do tempo, tanto para locação como para revenda, né? E a segurança que ninguém vai te tomar. Ele aumentou um pouco agora no segundo semestre o número de investidores. A gente veio dar uma olhada em imóveis para investimento, para complemento de renda na aposentadoria. A gente está vendo flat. Flat tem um retorno mais garantido, menos problemático. Deixa no pool, você não tem dor de cabeça com essa alocação e você tem a sua renda garantida. E aí você mantém um patrimônio, né? Dá para deixar para alguém depois, você usufrui e ainda deixa de herança para alguém. Para se preservar no longo prazo, talvez investir parte do seu patrimônio em imóveis seja uma boa. Agora, se você, assim como muitos, quer viver da renda de aluguéis, é preciso conhecer muito bem o terreno que está pisando. Ainda hoje, tem quem acredite que um mês de aluguel seja o equivalente a 1% do que foi gasto na compra do imóvel, mas não é bem assim. Imagine um imóvel de R$100 mil. Se ele for alugado seguindo essa taxa, o valor mensal da locação será então de R$1.000. Sem levar em conta gastos com o imóvel e imposto de renda, depois de um ano, você teria ganho R$12 mil de aluguel, fora uma possível valorização do bem. Se fosse mesmo assim, o setor de locações com certeza estaria entre os mais atraentes do Brasil. Hoje, nos grandes centros, por exemplo, o retorno bruto com aluguéis residenciais dificilmente passa de 0,7% do valor do imóvel. No nosso atual cenário econômico, esse ainda seria um belo retorno. Mas, para isso, é preciso cuidado. Sempre existe a possibilidade do imóvel ficar ocioso, o que significa não receber o dinheiro do aluguel o tempo todo. Num piscar de olhos, sua fonte de receita pode virar despesa. No caso de um apartamento vazio, quem fica com as contas de IPTU, taxas e condomínio é o proprietário. Isso tudo, somado à taxa de administração da imobiliária, ao risco de inadimplência e às mordidas da inflação, pode reduzir bastante a rentabilidade com aluguéis. Mas muita gente ainda sonha em viver da locação de imóveis, sem saber que o retorno nesse mercado também sobe e desce de acordo com o cenário econômico. Você sabia que o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, é o indicador econômico usado no reajuste dos aluguéis? Se esse índice ficar negativo, indica que houve deflação, ou seja, no geral, os produtos ficaram mais em conta. Isso significa que os contratos de aluguéis baseados no IGPM, que estão para vencer, podem ter seus valores reajustados para baixo. Mas atenção,
Na prática, outros fatores, como a procura por locação, também pode afetar o valor final dos contratos de aluguel. Quem busca um imóvel, seja para morar ou como investimento, precisa tomar certos cuidados. Do ponto de vista do financiamento imobiliário, quanto maior a oferta de crédito, maior a demanda por comprar um imóvel. Seguindo a lei da oferta e da procura, com mais gente saindo do aluguel, no futuro, o mercado de locação acabaria esfriando, o que não é uma boa notícia para quem pretende investir em imóveis pensando em viver de renda. De onde vem o dinheiro do crédito imobiliário oferecido no sistema financeiro da habitação? Esse dinheiro vem, alternativa A, da poupança e do imposto de renda, B, do IPTU e do ISS, ou letra C, esses recursos vêm da poupança e do fundo de garantia. A resposta certa você confere daqui a pouco, depois do intervalo. O Educação Financeira está de volta com a resposta do teste de bolso. De onde o sistema financeiro da habitação tira o dinheiro para financiar a compra da casa própria? Da poupança e do imposto de renda, do IPTU e do ISS ou da poupança e do fundo de garantia? A resposta certa é a alternativa C. Por lei, no mínimo 65% dos depósitos feitos em caderneta de poupança devem ser usados para financiar a compra de imóveis. E, além disso, todo ano, o governo destina para a habitação uma boa parte dos recursos do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Em 2009, só essas duas fontes somadas devem oferecer cerca de 45 bilhões de reais em crédito imobiliário. Você já ouviu falar em galinha morta? É uma expressão muito usada no mercado imobiliário quando alguém que tem pressa para fazer dinheiro anuncia o imóvel por um valor muito abaixo do mercado. Se você quer mesmo fazer um bom negócio, fique atento a essas oportunidades. Além do preço, uma negociação de imóveis deve levar sempre em conta a baixa liquidez desse tipo de investimento. Comprar um imóvel numa área com boa infraestrutura, como escolas, supermercados, padarias e principalmente transporte, pode ajudar muito na hora da venda. Outra coisa importante é conhecer o perfil de imóvel mais procurado na região onde se pretende investir. Hoje, de maneira geral, os imóveis mais procurados nos grandes centros são aqueles de 1 ou 2 dormitórios. Não é todo mundo que tem disposição ou dinheiro suficiente para se aventurar sozinho no mundo dos investimentos imobiliários. Construção, compra, reforma, inquilinos. Para quem não é perito no assunto, os fundos de investimento imobiliário são uma alternativa. Esses fundos funcionam como um condomínio de investidores. Você aplica seu dinheiro em empreendimentos que estejam alugados, arrendados, em construção ou que sejam comercializados e recebe, por isso, uma renda. Hoje, no Brasil, existem mais de 70 fundos imobiliários em operação, movimentando cerca de 4 bilhões de reais. Para saber mais sobre essa outra modalidade de investimento em imóveis, visite nosso site tveducaçãofinanceira.com.br. A gente viu hoje que, embora tijolo, cimento e areia sejam um negócio sólido, investir em imóveis exige bastante cuidado. Aplicar dinheiro na aquisição de propriedades é para quem tem perfil conservador. Mas vale lembrar que, mesmo com baixa liquidez e rentabilidade, imóveis e fundos imobiliários podem sim ser uma opção na hora de diversificar seus investimentos. No próximo programa, a gente vai mostrar como você também pode ser sócio das maiores empresas do Brasil. É o mercado de ações. Um forte abraço e até lá!